Vamos agora para a segunda parte da aula de responsabilidade odontológica. A gente vai falar agora dos registros de dados dos pacientes, né? Então, como que o cirurgião dentista ele deve se precaver para evitar futuras interpelações judiciais. Então, tudo que ele deve fazer em relação aos registros desse paciente. O prontuário odontológico, ele é muito importante nesses casos, principalmente na defesa de cirurgião dentista quando necessário. E ele deve estar o mais completo e bem guardado possível, né? O que faz parte do prontuário odontológico? A ficha de anamnese, o receituário, radiografias, modelo de estudo, datas e horários de todos os procedimentos e os telegramas. A gente vai ver um pouquinho assim, qual é a importância da anamnese, né? Principalmente para o cirurgião dentista, ele tem que, quando a gente põe essa frase, ver além do espelho, né? O cirurgião dentista é muito mais do que trata da boca do paciente, ele trata do paciente, né? Da saúde do paciente em geral. Então é importante que ele tenha conhecimento de como está esse paciente de maneira geral, saúde como um todo, não só a saúde bucal. Então a ficha de anamnese, ela é uma das etapas mais importantes para o entendimento da história da saúde do paciente. Ele é o primeiro contato, né, entre o profissional e o paciente, é quando o profissional começa a conhecer aquele paciente que ele vai atender. Ela deve ser personalizada por cada profissional, dependendo da sua área de atuação, e deve selecionar informações que julga ser inerentes na casuística do seu paciente. Então, dependendo da especialidade, o profissional pode querer fazer uma ficha de anamnese um pouquinho diferente, perguntas que são mais importantes para alguns especialistas e para outros não, mas ele deve conter o máximo de informações possíveis. E o paciente, se o paciente omitir ou mentir sobre determinado fato, a responsabilidade será dele. Porém, uma coisa muito importante, se o paciente não for perguntado sobre um fato, ele não tem a obrigação de informar. E a responsabilidade será do profissional. O que é isso? Se você colocar lá várias perguntas para o paciente, mas tem alguma questão específica que você não perguntou, o paciente ele não é obrigado a lembrar de falar. Então, o que é importante para o profissional se resguardar? Sempre no rodapé da ficha da anamnese deve constar uma declaração de que o paciente foi devidamente esclarecido sobre o teor de cada pergunta e que respondeu sem coação e de acordo com a verdade. Essa declaração deve ser datada e assinada. No final, também é importante você colocar aquela pergunta de: teve alguma coisa que eu não te perguntei em que é importante você me relatar? E coloca um espaço para o paciente poder escrever. Dessa forma, a responsabilidade está sendo do paciente de dar essa informação para o profissional. Esse é um exemplo de uma ficha de anamnese simples, onde é colocada a queixa principal, aqui são feitos alguns questionários em relação à saúde e aqui no final outras observações importantes e deixa espaço para o paciente escrever. Isso é muito importante para o paciente não alegar que não foi perguntado para ele sobre alguma determinada situação que depois pode interferir num outro procedimento futuro. E aí o paciente deve assinar, ou o responsável legal deve assinar. Receituário. Receituário ele é usado após qualquer procedimento que resulte a necessidade de administração de medicamentos, anti-inflamatório, antibiótico, analgésico. O profissional ele deve sempre fazer uma cópia dessa receita entregue ao paciente. Então fica uma cópia com o profissional, uma cópia com o paciente, e o paciente deve assinar dizendo que recebeu o original e colocar a data. E isso deve ser arquivado junto com o prontuário odontológico. Aqui são dois exemplos de receituário, um de controle especial, que além de ter a guia do paciente, tem a guia da farmácia e vai ter que ter a guia do profissional também, e o receituário comum, em que é necessário fazer também a guia para o profissional. As radiografias. É importante ressaltar que as radiografias elas pertencem ao paciente. Elas podem ser requisitadas ao cirurgião dentista a qualquer momento pelo paciente.
Agora, se o paciente ele solicitou essa radiografia, é importante que o profissional ele retenha uma cópia do laudo radiográfico, ou ele deve reproduzir essas radiografias através de fotografia ou scanner, para que tenha isso arquivado no prontuário do paciente. As radiografias só devem ser entregues mediante assinatura de recibo detalhado e a declaração de responsabilidade pela sua guarda pelo paciente. Então, quando o paciente solicitar a radiografia, é importante que seja feito um recibo detalhando qual tipo de radiografia que o paciente levou e quantas radiografias ele levou, e também ressaltando que a responsabilidade de guarda agora vai ser do paciente, não mais do profissional. Caso o paciente não requisite essa radiografia, ela deve ser guardada pelo profissional. Aqui é só um exemplo, né, de um laudo radiográfico e de uma radiografia que foi impressa, é uma cópia que foi impressa com um laudo, e isso deve ser arquivado no prontuário odontológico como uma documentação importante para o profissional. Em relação aos modelos de estudo, eles devem ser arquivados, mas por quanto tempo? Há uma grande controvérsia em relação ao tempo de arquivamento, tanto do modelo de estudo quanto do prontuário odontológico como um todo, né? No Código Civil, no artigo 205, diz que a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Já no parágrafo 3º do artigo 206, informa, em seu inciso 5º, que prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Isso complica muito pra gente, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá? Em relação ao tempo em que a gente deve guardar o prontuário odontológico. Em relação a datas e honorários, sempre anotar de forma legível todos os procedimentos realizados, informando também a data e o horário da consulta. O paciente deverá assinar ao lado de cada consulta realizada. Então, após o atendimento, você coloca a data, o procedimento que foi feito, o horário da consulta, o paciente assina ao lado, confirmando tudo que você fez. Caso haja falta do paciente na consulta, coloca-se a data e o horário com a observação da falta e com a assinatura do profissional e do seu assistente. Na consulta subsequente, é importante que o paciente rubrique, confirmando que ele realmente esteve ausente. Por que é tão importante a gente pedir para o paciente rubricar após a falta? Porque tem a questão do abandono de tratamento. Então, daí que a gente vai falar um pouquinho sobre os telegramas, né? Quando o profissional perceber que o paciente está abandonando o tratamento, com sucessivas faltas das consultas, deverá enviar um telegrama fonado com cópia, advertindo-o para que compareça ao consultório, para dar continuidade ao tratamento iniciado, ou para ser encaminhado para outro profissional, se for o caso. E a cópia desse telegrama deve ser arquivada também no prontuário. Isso é uma forma de provar que não foi o profissional que deixou de atender o paciente, que foi o paciente que abandonou. Por exemplo, se o paciente estiver numa fase de um provisório, de uma coroa total, e ele abandonar o tratamento, ele pode depois de, 2 anos, ele pode vir reclamar que o dente fraturou porque não estava protegido corretamente. E aí você tem como provar que, na verdade, o paciente foi avisado que o tratamento dele não foi finalizado e que ele que abandonou o tratamento. Isso é uma forma do cirurgião dentista se prevenir, né, de qualquer problema futuro. Agora, falando mais sobre o prazo prescricional, né? A questão que pode gerar dúvidas em relação ao prazo prescricional reside no fato de saber se nessa relação de consumo deve prevalecer a regra do Código Civil, que é de 3 anos, ou a regra do Código de Defesa do Consumidor, que é de 5 anos. A solução que se apresenta juridicamente viável é que a entrada em vigor do novo Código Civil não modificou a previsão estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Isso ocorre porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei específica, que deve prevalecer sobre a lei que detém caráter geral, que é o Código Civil. Esse prazo prevalece também quando o responsável pelo dano é um ente público, como um hospital ou uma clínica mantida pelo poder público. Então, de acordo com esse relato, o Código de Defesa do Consumidor deve ser seguido, né, que é em relação a 5 anos.
Porém, quando que começa a contagem desse prazo? E aí que complica para nós profissionais de odontologia, né? Porque a contagem do prazo ela pode se iniciar a partir da constatação do dano. Isso é, quando o paciente ou o seu responsável tomam conhecimento do fato. Obviamente, nos casos de serviço odontológico, torna-se instável e insegura a relação jurídica entre o prestador de serviço e o consumidor, porque esse prazo, de certa forma, se tornou subjetivo e fica sempre na dependência de fato futuro e incerto. Em outras palavras, quando o paciente tomará conhecimento do fato que lhe provocou o dano, não se sabe, nem se pode prever. Porém, deve-se lembrar que a maioria das jurisprudências afirma que o prazo de prescrição é de 5 anos. Aqui recomenda-se sempre que possível a cientificação do paciente por escrito, com sua assinatura à margem do prontuário, por exemplo, ou em outro documento. Realmente é um fato que deixa os profissionais muito inseguros e muitos profissionais acabam guardando por mais tempo do que 5 anos por não se sentirem confortáveis, né, em dispensar toda aquela informação sobre o paciente, todo aquele prontuário. Em face a essa insegurança jurídica, torna-se difícil saber quanto tempo o profissional de saúde deverá manter sob sua guarda a documentação comprobatória do atendimento. Por isso, passa a vigorar aqui a regra do bom senso, né? Em que quanto mais tempo guardar, melhor. Como diz o provérbio, um homem prevenido vale por 2. Finalmente, há outro fator de ordem ética e moral para guardar os documentos do paciente por mais tempo. É o caso da eventual necessidade de identificação de caso, de sinistro ou de evento penal que necessite de auxílio na identificação humana. Dessa forma, conclui-se que a guarda da documentação ortodôntica deve ser encarada com seriedade pelo cirurgião dentista e, novamente, decidida com bom senso segundo a real necessidade de cada caso. Então, além de ser importante toda aquela documentação do prontuário odontológico para algum problema jurídico, é muito importante, caso esse profissional seja solicitado a reconhecer algum de seus pacientes pela arcada dentária, quanto mais informações ele tiver, mais fácil vai ser esse reconhecimento. Todos esses cuidados parecem excessivos para aqueles que se acostumaram a ver uma relação de amizade entre o profissional e o paciente. Entretanto, nos dias de hoje, as estatísticas dos conselhos regionais mostram que muitos pacientes agem de má fé e aproveitam-se dos descuidos do profissional em relação à sua documentação para processá-lo. Não podemos esquecer que a nossa relação é contratual e que o paciente está plenamente amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. O Conselho Federal de Odontologia sugere um prontuário que o modelo pode ser encontrado no próprio site do CFO. Então aqui é para a gente tentar mudar um pouco nossa cabeça em relação a isso, porque já escutei várias vezes os profissionais falando, mas antigamente não era assim, a gente nunca fez dessa forma. Hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo numa situação diferente em que os processos têm aumentado cada vez mais. Então, a gente precisa mudar também a nossa forma de se proteger em relação a isso. Aqui são os tipos de modelos e de atestados, né? A gente deve, cada vez que for fazer um atestado para o paciente, fazer especificamente o atestado para o que ele precisa. Atestado para abono de faltas escolares, atestado genérico para abono de falta de trabalho, atestado de sanidade para fins de ingresso em empresas novas. Então, tem os modelos separados para cada tipo de atestado necessário. Nesse caso, o atestado por faltas escolares, você deve realmente colocar o nome do paciente, o colégio responsável, o nome do responsável, o RG do responsável e qual o tempo de afastamento que é necessário da escola, local, data, assinar e carimbar com o número do CRO. Para abono de falta no trabalho, você deve colocar o nome do local de trabalho do paciente, colocar o nome do paciente, o RG, e explicar exatamente qual foi o dia de atendimento, o horário de atendimento e quanto tempo ele realmente precisa estar afastado do trabalho. Data, assinatura
e carimbo, né? E o atestado para a sanidade também deve incluir qual o local, qual a empresa que o paciente estará ingressando e deve ser colocado, se ele realmente, após o exame odontológico, ele pode iniciar o trabalho em alguma empresa. Somente deve ser colocado o CID a pedido do paciente e registrar no próprio atestado a solicitação. Se não for solicitado pelo paciente, não é necessário. Deixa eu falar um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, né? O CDC, que está aqui, os cirurgiões dentistas têm que ter muito conhecimento sobre isso, já que eles estão enquadrados nesse código. Primeiro, só uma brincadeira aqui, que uma fila enorme, né? Moça, eu quero reclamar da demora na fila. E ela responde, não, é só aguardar no final da fila, senhor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, pra gente, né, a gente se sente como essas três pessoas aqui, pequenos em relação a ele, porque é tanta informação, tanta novidade pra gente, que a gente tem que aprender um pouquinho mais sobre ele e tentar ter maior conhecimento para poder realmente se proteger. Vamos lá, ele foi estabelecido pela Lei 8.078 em 11 de setembro de 1990 e entrou em vigor em 11 de março de 91. Ele é baseado nos códigos de primeiro mundo, como por exemplo da Alemanha, da Suécia e dos Estados Unidos. E é importante que o consumidor, a título de definição, ele é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço. E o serviço é qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante remuneração. Aí que a gente entra como um serviço, né? O serviço odontológico. E o paciente entra como um consumidor, que ele está utilizando esse nosso serviço. Quais são os direitos básicos do consumidor? Ou seja, direito do nosso paciente, né? A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Então, no momento em que o paciente entra no consultório, o cirurgião dentista ele passa a assumir total responsabilidade por sua vida, saúde e segurança. Qualquer coisa que aconteça nas dependências do consultório que o agrida, pode ser atribuída a culpa ao profissional. Isso é de extrema importância. A partir do momento que o paciente está no nosso consultório, a responsabilidade é nossa. Segundo, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços assegurados, a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, é obrigação do profissional educar o paciente para que ele possa adotar práticas adequadas de manutenção dos trabalhos realizados no consultório. Você colocou, por exemplo, uma ponte fixa e é obrigação do profissional ensinar aquele paciente que aquela área deve ser higienizada com um passa-fio, para que tenha uma longevidade maior aquele trabalho. Então, é nossa obrigação ensinar a eles essas práticas adequadas de manutenção do trabalho. Terceiro, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço e garantia, bem como sobre os riscos que apresentam. Então, nesse caso, vai competir ao profissional esclarecer ao paciente sobre os procedimentos, materiais utilizados em seu tratamento, bem como o valor de cada alternativa de tratamento, inserindo uma previsão de durabilidade do trabalho, desde que haja manutenção adequada. Então, isso é importante ressaltar que o profissional, depois que ele faz um diagnóstico, ele deve mostrar ao paciente os diferentes tipos de tratamento que podem ser realizados, com os diferentes tipos de materiais e o preço de cada material. Além disso, explicando que cada material normalmente tem uma previsão de durabilidade diferente. E você tem que mostrar isso para o paciente, e o paciente tem o direito de escolher entre essas opções. Quarta, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais, coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostos no fornecimento de produtos e serviços. Então, o profissional ele deve resguardar-se de divulgar propaganda que não corresponda aos serviços a serem prestados e também precaver-se da introdução de cláusulas contratuais que possam ser consideradas como abusivas.
no contrato de prestação de serviços que eu mostrei para vocês, que deve ser assinado pelo profissional e pelo paciente no início de cada tratamento, tem cláusulas que podem ser colocadas nos contratos, que não esteja naquele exemplo que eu mostrei, mas não podem ser colocadas cláusulas abusivas. Então, por exemplo, de que o tratamento inicial em torno de R$500 e que pode também virar, esses R$500 podem virar R$5.000. Você não pode fazer uma diferença tão grande. Você pode colocar uma faixa, mas você não deve fazer uma alteração tão grande do contrato inicial, do valor inicial que você passou para o paciente. Quinto, a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que os tornem excessivamente onerosas. Quando houver a necessidade de modificação do contrato, normalmente em casos onde exista um prognóstico, por exemplo, uma cavidade que o profissional acredita que existe 40% de chance de ser restaurado sem necessidade de tratamento endodôntico e custará X, 60% de chance de haver necessidade de tratamento endodôntico, então custará Y. Não poderá haver uma abusividade de preço. Então, você pode dizer que se tiver tratamento endodôntico vai custar tanto, e se não tiver tanto, mas você já dá as duas opções. Você já vai mostrando que tem esses dois caminhos. Que isso depende no momento do tratamento. Não tem como falar anterior ao tratamento. O sexto é a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivas e difusas. Ou seja, se houve um erro cometido pelo profissional, este deverá imediatamente procurar reparar esse dano causado. Sétimo, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos ou difusos, assegurando a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. O consumidor é pleno de direitos e tem garantido o acesso aos meios legais para defendê-lo. Oitavo, a facilidade da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão de ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando no critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Nesse caso, se o juiz assim definir, compete ao profissional apresentar provas de que é inocente. Quando ocorre essa inversão do ônus da prova, o profissional passa a ter a necessidade de provar que é inocente, e não o paciente tem necessidade de apresentar provas de que o profissional é culpado. O décimo é a adequada e eficaz prestação de serviços públicos e gerais. Também, quando o profissional é servidor público, pode ser acionado pelo paciente pelo Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade pelo serviço. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre funções e riscos. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, é necessário observar que as nossas intervenções no consultório consistem em prestação de serviço e que, consequentemente, o paciente pode se amparar no Código de Defesa do Consumidor quando nos interpelar judicialmente. Agora que a gente terminou a parte toda sobre o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição Federal, os direitos humanos e a Constituição Federal. É a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O artigo 5º é muito importante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, o cirurgião dentista é responsável pela vida e segurança quando o paciente está em atendimento. Além disso, ele deve tratar todos os pacientes sem discriminação. Dos direitos e garantias fundamentais, é o capítulo 1º, artigo 5º. São invioláveis
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, é o sigilo profissional, né? Toda a privacidade no momento do atendimento clínico, ou seja, ninguém que não seja autorizado pelo paciente, mesmo que seja outro dentista, pode estar presente na sala clínica, observando o que vai ocorrer no tratamento do paciente. Então, só quem o paciente permitir que fique dentro da sala, pode ficar, e tudo que seja falado ou visto nesse momento não pode ser nunca falado para outra pessoa. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Cada um de nós pode escolher a profissão que quiser. Deve cumprir as qualificações legais dessa profissão. Como cada um de nós tem o direito de escolher, é importante que a gente saiba que a gente deve cumprir as qualificações legais dessa profissão escolhida. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. O direito do paciente de ser informado sobre todos os aspectos do seu diagnóstico e o tratamento que está sendo oferecido. E o sigilo profissional. Então, você deve sempre oferecer todas as informações ao paciente, né, e manter o sigilo em relação a isso. O Estado promoverá na forma de lei a defesa do consumidor. Então, o direito que o paciente tem na defesa de seus direitos. Isso é garantido pelo poder público. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, é clara a ação do poder público se existir limitação de direitos dos pacientes. E os pacientes que se sentirem tolhidos na liberdade de escolha de determinado procedimento estão protegidos. Então, é importante a gente lembrar que os pacientes têm liberdade para escolher o melhor tratamento para eles. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se o profissional está sendo processado, porém ainda não houve a finalização do processo, ele não poderá ser apontado como culpado pela situação em que ensejou o processo. Essa tirinha só para a gente finalizar. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Uma fala responde: após que o ano que está começando, espera que as pessoas também sejam melhores. Então é importante que cada um faça a sua parte, né, em relação... Quando a gente pensa em ética, todo mundo tem que fazer um pouquinho para que realmente a gente viva numa sociedade em que a ética esteja presente, né? E isso inclui a nossa vida profissional. Obrigada.